Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para nossa aula de química? Hoje a gente vai continuar falando das funções oxigenadas. Bora aproveitar para a gente relembrar o que a gente já viu de função oxigenada? Lembra que função oxigenada era sempre que eu tinha presença do oxigênio na minha cadeia carbônica? E aí a gente começou lá com a hidroxila, com o OH, né? O OH poderia me dar três funções diferentes. Ser um álcool, quando essa hidroxila tivesse ligada a um carbono com ligação simples. Essa hidroxila ligada a um carbono insaturado tinha a minha função enol. E a minha hidroxila ligado no meu anel, eu tinha um fenol. Depois nós vimos a carbonila, que é a dupla O. A dupla O, a carbonila, se ela tivesse ligado num carbono de extremidade, qualquer uma das duas extremidades da minha cadeia, eu tinha um aldeído. Mas quando essa carbonila, a dupla O, tivesse ligado em qualquer carbono que não fosse na extremidade, que estivesse ali no meio da cadeia, eu tinha uma cetona. Hoje a gente vai ver uma nova função, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é quando eu tenho a presença da minha carboxila. Olha só esse carinha, se eu tampar isso aqui e deixar só C dupla O. C dupla O não é uma carbonila, lá do aldeído da cetona? Ok, eu tenho uma carbonila. E agora se eu pegar e tampar essa carbonila e deixar só esse. Olha o que eu tenho, uma hidroxila. Olha só, uma hidroxila ligada num carbono. E também uma carbonila com uma hidroxila viram uma carboxila. Então sempre que eu tiver uma carboxila, COOH, pode também estar representado dessa forma, sem ligações, ó, onde eu não coloco aí mostrando elas, COOH, eu estou falando de um ácido carboxílico. É um ácido orgânico, porque lá na química inorgânica, lá no primeiro ano, a gente chegou a estudar os ácidos inorgânicos, né? Mas aqui na química orgânica a gente também tem ácido. São os ácidos carboxílicos. Olha só, bora ver como é que a gente nomeia esses ácidos carboxílicos? Não vai mudar em nada tudo daquilo que a gente aprendeu. A gente vai continuar aplicando as mesmas regras. Um carbono, MET, 2, ET, 3, prop. Nada vai mudar. Bora lá? Olha só. Esse primeiro carinha aqui, quantos carbonos ele tem? Um carbono, né? Um carbono é MET, não é isso? Bora botar aqui, ó. MET. Um carbono é MET. Apenas ligação simples, né? Porque não tem carbono ligado com mais nenhum carbono. Ah, mas e essa dupla? Não, essa dupla é com oxigênio, não vale. Tem que ser entre um carbono e outro carbono. Então é ano, porque tem apenas ligação simples entre carbono. Na verdade, nem tem, né? Então é an. Se fosse um hidrocarboneto, terminaria em O. Se fosse um aldeído, terminaria em al. Se fosse uma cetona, terminaria em ona. Como é um ácido carboxílico, vai terminar em oico. Vai ser o meu metanoico. Como é um ácido, você vai colocar aqui, antes de tudo, ácido. Escreve aqui, ó, ácido. Vou abreviar aqui, ó. Ácido metanoico. Esse carinha é o ácido metanoico. O ácido metanoico também é conhecido aí como ácido fórmico, que vem lá das formigas. Aquela picada e aquela ardência é por causa do ácido fórmico ou ácido metanoico. Tranquilo? Outro composto aqui, olha só. Com 2 carbonos é ET, né? Bora botar aqui, ó. ET. Apenas ligação simples entre os carbonos é an. Como é um ácido carboxílico, vai terminar em oico, ó, oico. E aí, como é um ácido, bota um ácido lá antes, AC, pode abreviar. Ó, aqui eu tenho um ácido etanoico. O ácido etanoico também é conhecido como ácido acético. É o ácido presente lá no vinagre, quando esse cara está diluído. Quando o ácido acético está diluído, eu tenho o vinagre. De forma geral, os ácidos carboxílicos têm cheiros fortes. Inclusive, no nosso suor são liberados ácidos carboxílicos. Bora para o nosso próximo composto? Olha só, eu tenho aqui 1, 2,
3, 4 carbonos, né? 4 carbonos é but. Bora botar aqui, ó. 4 carbonos é but. Só a ligação simples entre os carbonos é an. Como é um ácido carboxílico, né? COOH, vai terminar em oico. Oico. E aí eu vou colocar ácido antes, né? Porque a minha função ácido carboxílico sempre vai ter isso. Ácido butanoico. Os ácidos carboxílicos sempre estarão nas extremidades. Olha só. Na extremidade, na extremidade. Ou seja, não precisa enumerar aqui que o meu oico está no carbono 1, 2, porque vai estar sempre na extremidade. Vai estar sempre no meu carbono 1, seja do lado de cá ou do lado de cá. Vai ser o meu carbono 1. Então eu vou começar sempre a contar o mais próximo ali da minha função. Tranquilo? Olha uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada com ácido carboxílico só vai ser possível dessa forma. Com a minha função fora da minha cadeia fechada. Até mesmo porque ela só aparece nas extremidades. Então se ela tivesse aqui, aqui ou aqui, não teria como, né? Tá no meio da cadeia. Então para estar na extremidade tem que estar fora da cadeia. Aí você vai nomear, normalmente, esse cara, né? 1, 2, 3, 4, apenas aqui da minha cadeia fechada. 4 são but, né? Coloca aqui, ó, but. Só a ligação simples aqui nessa cadeia fechada é an. Termina com O lá de hidrocarboneto. E aí você coloca ciclo, porque é fechada, né? Então esse carinha aqui, ó, é o meu ciclo butano. Isso aqui não é um ácido carboxílico? Vai ser um ciclo butano carboxílico. Olha só, como é cadeia fechada, ciclo. Butano porque tem 4 carbonos na minha cadeia fechada. E carboxílico porque esse cara aqui é um ácido carboxílico. Beleza? Tranquilo aí, galera? Então bora para a nossa próxima função. Outra função oxigenada que a gente vai ver hoje é o éster. O éster é produto da reação de um ácido carboxílico, esse que a gente acabou de ver, com um álcool. Quando eu tenho um ácido carboxílico reagindo com um álcool, eu tenho um éster. O éster é muito conhecido no nosso dia a dia como flavorizantes. São aqueles caras que dão sabores e aromas artificiais aos nossos alimentos, aos nossos produtos farmacêuticos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aquelas gomas de mascar, né? Olha só, esse roxinho aqui, chamado de uva, é nada mais que, deixa eu dar uma colada aqui, o de uva é nada mais que o heptanoato de etila. O de morango, olha só, o de morango é o butanoato de butila. O de abacaxi. O de abacaxi é o butanoato de etila. O de laranja. O de laranja é o etanoato de octila. Vou parar por aqui, né? Nossa, ainda deve ter uns grudados aqui. Mas bora retomar aqui. Olha só, o éster vai ser sempre quando você encontrar esse carinha aqui, ó. Um COO no meio da cadeia. Esse R1 significa que eu tenho mais cadeia para cá, o restante da cadeia pro lado de cá, e esse R2 eu tenho mais cadeia pro lado de cá. Então sempre que você encontrar o COO no meio da cadeia é um éster. Lembra que o ácido carboxílico é o COOH, mas é na minha extremidade? Aqui o COO, no meio da cadeia eu tenho um éster. Como é que nomeia um éster? Olha só, você vai ter que separar. Quem está acompanhado aqui, ó, do meu C-O, eu vou finalizar com ato, beleza? E quem está aqui com o meu, só com o meu oxigênio, eu vou finalizar com ila. Bora lá recapitular? Quem está acompanhado, o meu C-O, chamo de ato. E no final eu coloco ila para quem está acompanhando o restante da minha cadeia, para quem está acompanhando o meu oxigênio aqui embaixo sozinho. Bora lá, nesse pedaço aqui de cima, quantos carbonos eu tenho? 2. 2 carbonos é et, não é isso? Ó? Et. Ligação simples, an. Como eu estou aqui nessa parte de cima, onde ele acompanha o meu dupla O, eu vou finalizar com ato. Ato, ó. Ato. E aí eu coloco um O aqui, ó, só para ficar com uma pronúncia melhor. É
é o meu etanoato. Essa parte aqui de cima é o meu etanoato. Meu etanoato de. E esse restante vai finalizar em ila. Quantos carbonos eu tenho aqui nesse restante? 2, né? 2 carbonos é et. Et. E aí, finalizo com ila. Etanoato de etila. Esse carinha aqui é um flavorizante utilizado aí para dar aroma e sabor de maçã verde. Bora pro próximo? Olha só. Vou separar a minha cadeia aqui com quem está acompanhando o meu C-O e quem está acompanhando o restante aqui, que é com o oxigênio. Olha só, aqui nessa parte de cima aqui com o C-O eu tenho um carbono, 2, 3 carbonos. 3 é prop. Ó, prop. Como é apenas ligação simples, é propan. E aí, como tá aqui acompanhando o C-O, esse cara aqui que acompanha o C-O é quem veio lá do ácido carboxílico. Aí ele finaliza com ato. É o meu propanoato. Coloco um O aqui só para a pronúncia ficar mais interessante, ó. Propanoato de quantos carbonos? Ó, aqui eu tenho apenas um carbono. Um carbono é met. É o propanoato de met. Aqui nessa parte de baixo você não coloca en ou in, se tiver ligação dupla ou tripla. Você simplesmente finaliza com o ila. Vai ser o propanoato de metila. Propanoato de metila. Tranquilo? Então olha só, outros sabores aí, aqueles que eu falei lá. O de uva, heptanoato de etila. Morango, butanoato de butila. Abacaxi, butanoato de etila. E laranja, etanoato de octila. Tranquilo? Bora para a nossa próxima função. A nossa última função orgânica de hoje é o éter. Éter, não é éster, é o éter. O éter é sempre que eu tiver um oxigênio no meio da minha cadeia. Tiver um heteroátomo. Se eu tiver um heteroátomo de oxigênio ali no meio da cadeia, eu vou ter um éter. Olha só, heteroátomo. Eu tenho aqui, ó, um éter. Para você não se confundir lá com éster, lembra? Heteroátomo, ó, você tira o nome da função daqui, ó. Eu tenho um éter. Tranquilo? Vamos ver como é que a gente nomeia esses éter. Qual é a nomenclatura? Olha só. Aqui eu tenho um composto com um heteroátomo. Você vai dividir essa cadeia a partir do oxigênio. Daí o menor lado você vai finalizar com oxi e o maior lado você vai dar o nome de um hidrocarboneto. Finalizar com O de hidrocarboneto. Esse cara aqui, se eu dividir aqui no meio com o oxigênio, tanto faz. Esse lado é do mesmo tamanho desse lado. Então, tanto faz, não é? Chamar esse aqui de ox, finalizar com ox, ou finalizar esse aqui com ox. Eu vou finalizar com ox aquele cara que acompanhar o oxigênio. Se ele vai acompanhar o oxigênio, o menor lado acompanha o oxigênio, o menor lado eu finalizo com ox. Tranquilo? Como aqui vai dar na mesma, então selecionei esse lado aqui para terminar com ox. Um carbono só é met, não é isso? Met. Met. E eu finalizo com oxi. É como se fosse um radical esse menor lado, né? Ele não tem que analisar se tem simples, dupla ou tripla ligação, se é an, en ou in. É a quantidade de carbonos e finalizo com oxi. Tranquilo? E agora eu coloco o nome de hidrocarboneto. Aqui, como é apenas um carbono, também é met, né? Met. Met. Como não tem ligação dupla nem tripla, an. Hidrocarboneto, an, en ou in. E finalizo com O de hidrocarboneto, porque o maior lado vai receber o nome de hidrocarboneto. Então aqui eu tenho o metox metano. Tranquilo? Olha o de baixo. Onde está o meu heteroátomo? Eu vou dividir a cadeia, o menor lado vai finalizar com ox e o maior lado vai ter nome de hidrocarboneto. Olha só, de cá tem 2 carbonos, de cá tem 3. Então de lá vai receber a finalização ox. Então de lá, se ele vai receber a finalização ox, de lá vai ficar o meu oxigênio. Olha só,
Aqui com o meu oxigênio eu tenho 2 carbonos. 2 é et, não é isso? Ó? Et. E aí coloco oxi, que é o menor lado, recebe o nome de oxi. É o meu etoxi. E o maior lado, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 é prop. Como só tenho ligação simples, né? Vai ser an. E como eu vou finalizar com o nome de hidrocarboneto, vai ser O. Propano. Tranquilo? Olha só. Esse aqui de baixo também tenho um heteroátomo entre as minhas cadeias. De cá um anel de benzeno, de cá um anel de benzeno. Eu vou separar para o menor lado, eu falar que é um radical e terminar em oxi, só que de cá é igual a de cá, então tanto faz. Lembra quando o meu benzeno ele era um radical, eu chamava ele de fenil? Então aqui vai ser o fenil. Como você separar ele para o lado do oxigênio, ox, vai finalizar em ox, vai ser o fenox. Fenox, benzeno, que é o nome de hidrocarboneto. Fenox, benzeno. Tranquilo? Olha só uma cadeia fechada com um heteroátomo, com a presença do oxigênio entre os meus carbonos. Quando isso acontecer, independente do número de carbonos, esse carinha aqui ó, chama epox. Então vou colocar o nome dele aqui ó, na minha cadeia de epox. E aí, como eu tenho um carbono, 2 carbonos é et, né? É o epóxi, et. Como é só ligação simples aqui, an. E vou finalizar com O de hidrocarboneto. É o meu epox etano. Os epox estão presentes aí naquela resina conhecida aí como durepox, onde vem um tubinho de uma cor e um outro tubinho você mistura, né? Um daqueles tubinhos é a minha resina de epox, onde tem a presença de um éter. E o outro é o meu catalisador. Então, eles, quando você mistura, se acelera o endurecimento deles. Então, o epox está presente lá no nosso durepox. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, me procura, hein? Não deixa de procurar. Abraços aí, galera. Falou!